Oi, pessoal de ADM, tudo bem? Hoje é a nossa última aula antes da nossa prova, tá, pessoal? Então, lembre-se de que qualquer dúvida e qualquer contribuição que vocês queiram fazer sobre o assunto, podem fazer no grupo. Eu estou gostando da participação de vocês, estão me enviando as atividades, mas no grupo a gente ainda tá quietinho. Então, podemos conversar sim, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu, que essa é uma disciplina muito importante para quando a gente vai trabalhar. E também para conhecer os nossos direitos enquanto trabalhadores também, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, precisamente, a gente vai aprender muito sobre rescisão, contratos e faltas, que são assuntos importantes tanto para nós que estamos trabalhando com recrutamento e seleção, trabalhando na parte administrativa de uma empresa, e para quem ainda não trabalha na área, saber os seus direitos, tá? Quando a gente vai fazer uma rescisão ou quando a gente vai justificar uma falta. Então, se vocês olharem lá na apostila, a gente vai ter vários tipos de rescisão, tá? Tem o primeiro tipo delas é quando a gente termina um contrato de experiência, só que a iniciativa é da empresa, tá? Quando a gente vai trabalhar, primeiro a gente tem aqueles dias que vai fazer, né, que conta como experiência. Então, quando termina esse contrato, se o empregado não atende as necessidades da empresa, ele vai ser dispensado sem indenização. Vai receber o quê? O saldo de salário, que ele já tinha, férias proporcionais, vai receber o proporcional do 13º e a liberação do FGTS de 40%, que é normal em casos de rescisão de contrato quando acaba o período de experiência. Só que se esse contrato terminar antes do período de experiência, aí a empresa vai pagar o saldo de salário, as férias proporcionais, o 13º salário proporcional e vai dar uma indenização de 50% dos dias que faltou para terminar o contrato. E também vai liberar o FGTS sem multa. Por quê, pessoal? Porque quando a gente termina o contrato com a pessoa, a gente está quebrando, né? Tá tendo uma quebra de contrato ali. Porque a gente disse que aquela pessoa ia ficar 45 dias, né? De experiência. E aí a gente viu que ela não está servindo, não está atendendo as necessidades ou vai precisar demitir por quaisquer motivo, tá? E a iniciativa foi da empresa, então se ela precisava ficar 45 dias e só ficou 30, a gente tem que dar uma indenização de 50% em cima dos 15 dias que ela não vai trabalhar, tá bom? E o resto continua igual ao que já teria que pagar, mesmo quando termina a experiência. Então, ó, terminou a experiência, vai receber o salário, vai receber as férias, vai receber o 13º proporcional e a liberação da FGTS. Se terminou o contrato antes, tem indenização. Terminou o contrato no tempo certinho, não tem indenização, beleza? Então, vamos lá. Isso a gente viu quando a iniciativa de término do contrato foi da empresa. Mas se a iniciativa de término do contrato foi do empregado, então ele vai fazer o quê? Vai receber o salário 13º, só que ele vai indenizar a empresa, ou seja, vai pagar a empresa em 50% dos dias que ele não trabalhou, até terminar o contrato. Então, é o contrário. Se a empresa termina o contrato da pessoa antes, aí ela vai pagar uma multa. Se a pessoa chega, tá? Ela tá com 45 dias de experiência. Aí ela chega e só vai trabalhar até 30 dias. Só vai trabalhar um mês. Então ela vai indenizar a empresa, ou seja, vai pagar a empresa os 50% em cima dos 15 dias que ela não trabalhou. Então, normalmente não paga, né? A empresa tira, né, do que vai pagar para ele, tá? Então, multa, né, por quebra de contrato, pessoal. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma rescisão no contrato sem justa causa, quando o contrato não tem prazo determinado, né? Quando você é contratado por uma empresa já com carteira assinada certinho, e você vai fazer uma rescisão sem justa causa, só que a iniciativa aí é da empresa. Então, se a iniciativa for da empresa e ela deu um aviso prévio, né? Ela avisou aquele funcionário que ia estar tendo rescisão, então ele vai fazer o quê? Vai dar o saldo de salário, vai indenizar, né? Que paga o aviso prévio, vai pagar as férias vencidas, né? Se a pessoa não tirou essas férias, vai pagar também. Vai pagar férias proporcional, vai pagar o 13º proporcional e vai liberar o FGTS também e vai pagar a multa, tá? De 40% em cima da liberação do FGTS. Então, se a empresa rescindir o contrato da pessoa e tiver aviso prévio, vai pagar muito bem, tá? A essa pessoa. Já se a rescisão é da empresa, não é a mesma, né? Com aviso prévio, né? Com aviso prévio, sem aviso prévio. Tá.
Se aí a iniciativa é do empregado e tem aviso prévio, então a empresa vai pagar o quê? Saldo de salário, vai pagar as férias vencidas, as proporcionais se tiver mais de um ano da empresa e o 13º. Então não teve FGTS com multa porque a iniciativa foi do empregado e ele trabalhou o aviso prévio, tá? Então ali a iniciativa era da empresa, tá? E a empresa pagou o aviso prévio. Aqui, desculpa, eu passei, mas é quando a iniciativa da empresa reincidiu o contrato, só que a pessoa trabalhou o aviso prévio. Se a pessoa trabalhou no aviso prévio, ela não recebe, tá? Ela recebe o salário normal, tá bom? Mas ainda recebe FGTS com multa. Mas aqui, quando a iniciativa é do empregado e ele trabalhou o aviso prévio, ele não vai receber o FGTS. E quando ele reincidiu sem justa causa e não trabalhou o aviso prévio, vai ser a mesma coisa. Ele vai receber o salário, as férias vencidas, as férias proporcionais e o 13º proporcional somente, tá? Quando a pessoa morre, tá? Quando a pessoa morre, logicamente, ela não vai poder mais trabalhar. Então, vai ter uma rescisão ali do contrato. Então, vai pagar os dependentes legais daquele colaborador. Os mesmos valores e verbas que estavam sendo devidas para uma rescisão por iniciativa do empregado. Então, o que é que a lei entende? Que se a pessoa morreu, foi culpa dela. Morreu porque quis. Então, só vai pagar o quê? Saldo de salário, férias, as férias proporcionais, o 13º e o FGTS sem multa, tá, pessoal? Então, se a pessoa tem uma rescisão por morte, os dependentes legais vão receber os mesmos valores se fosse uma rescisão por iniciativa do empregado, tá? Que a gente já estudou antes. Então, vai receber saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, o 13º proporcional e o FGTS. Isso que a gente vai falando, férias proporcionais, 13º proporcional, é o proporcional aos dias trabalhados. Então, a gente vai fazer um cálculo em cima dos dias que a pessoa trabalhou, quanto ela vai receber, proporcional a esses dias, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que seriam, então, as faltas justificadas, tá? Isso é muito interessante. A gente já viu quais são os nossos direitos e os direitos dos nossos colaboradores quando há rescisão. E agora a gente vai ver como justificar ou não as faltas. Então, vamos lá. Ó, se houve falecimento de cônjuge, né? Ou de irmão, ou de algum parente próximo, então a gente tem a falta de 2 dias consecutivos, tá, pessoal? Se for por casamento, 3 dias consecutivos. Nascimento de filho é até 5 dias as faltas justificadas, tá? Se for doar sangue, é uma falta a cada 12 meses. Serviço militar vai ser indeterminado. Se for prova de vestibular, também indeterminado. Reuniões, né? Se a pessoa for para reuniões de sindicatos, então também vai ser indeterminado, vai depender, né? Licença maternidade, também indeterminado. E acidente de trabalho é indeterminado. Por que indeterminado? Porque vai depender caso a caso. Então, quando a pessoa vai apresentar o quê? Atestado. Então, esse atestado, em caso de doença, acidente ou licença maternidade, isso tudo vai depender do atestado que o médico for passar. Reunião, vestibular e serviço militar vai depender de quantos dias a pessoa está prestando esse serviço. Então, também é indeterminado, tá bom, pessoal? Vamos lá. Remuneração. Qual é a diferença entre remuneração e salário, tá? Salário é a contraprestação devida ao empregado, ou seja, o que ele vai receber quando está prestando serviço ao seu empregador. Isso tudo mediante a contrato assinado por ambas as partes. A remuneração é a soma do salário com as vantagens ou os adicionais que o empregado vai receber enquanto está fazendo as suas atividades. Então, ó, remuneração é o quê? Salário mais hora extra, mais comissão, né? Mais vantagens que aquele empresário está... que aquele empregado está recebendo do empregador, tá? Então, vamos ver o que é que tem dentro da remuneração, né? Tem várias parcelas, tem vários adicionais, tá? E isso tudo vai depender da atividade que o funcionário está fazendo, do local de trabalho, da jornada de trabalho dele. Pode ser o quê? O salário mais as gorjetas, gratificações por metas alcançadas, né? Prêmios, adicional noturno, adicional de insalubridade ou periculosidade, né?
ajuda de custo, diária de viagem, isso tudo quando for exceder dos 50% do salário, tá? Então, tudo isso aí é remuneração. Salário é só o nosso limpo seco, tá bom? O que a gente recebe a mais é remuneração. O vale transporte, outra dúvida que a gente sempre tem muito, tá? A gente tem direito a vale transporte? Ó, todo trabalhador tem direito a vale transporte, só que isso vai depender o quê? Da manifestação da empresa. Então, se a empresa se manifestar para dar o vale transporte, a gente tem que assinar o quê? Solicitação de inclusão no sistema, né? Que aquele funcionário vai utilizar, então ele vai informar qual é o itinerário e quantos vales ele vai precisar. Ou então, se não precisar o vale transporte, ele vai justificar porque ele não tem interesse. Então, vai assinar o formulário se tem interesse ou não. A participação da empresa. A empresa pode participar quando o custo for de 6% do salário e o funcionário vai participar até no máximo 6%. Então, a empresa pode dar o vale transporte inteiro ou então ela paga até uma parte daquele vale, dependendo de quantos o funcionário vai utilizar no dia, tá, pessoal? Férias, né? O que seriam então as férias, né? A Constituição Federal vai assegurar que todo colaborador vai gozar de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, todo empregado a cada 12 meses vai ter um período de férias sem prejuízo na remuneração, ou seja, vai continuar recebendo. Então, quem vai fixar a melhor época para as férias vai ser o funcionário em conjunto com a empresa. Não pode passar 12 meses de trabalho sem as férias, tá? E vai pagar o quê? Em dobro a remuneração. Se não pagar em dobro, tem multa administrativa, tá? Então, a cada período de 12 meses, o empregado tem direito às férias. Vamos ver aqui, ó. 30 dias de férias se não tiver mais de 5 faltas sem justificar. 24 dias se tiver de 6 até 14 faltas sem justificar. 18 dias só se tiver de 15 a 23 faltas sem justificar. 12 dias se tiver de 24 a 32 faltas sem justificar. E ele vai perder o direito de férias se tiver de mais de 32 faltas, né, gente? 32 faltas é mais de um mês de falta. Então, se você não justificou essas faltas, bye bye férias. E aí é proporcional também aos dias não trabalhados, né, sem justificativa, tá? Concessão das férias. As férias elas vão ser concedidas, como a gente falou, até 12 meses de trabalho, né? Então, em casos excepcionais, a gente pode conceder as férias em 2 períodos, né? Um não vai poder ser inferior a 10 dias. E as férias sempre têm que ser concedidas de uma só vez. Quando a pessoa tem menos de 18 ou mais de 50 anos de idade. Quando a pessoa tem menos de 18, é jovem aprendiz, por exemplo, e está estudando, as férias têm que coincidir com as férias da escola, tá? Mas a gente vê que é muito comum, tipo, a empresa tira 15 dias, divide a férias em 2, tira 15 dias no meio do ano e 15 dias no final do ano. A gente sabe que isso acontece, tá? Férias coletivas são concedidas a todos os funcionários da empresa. Como é que a gente faz a remuneração e qual é o prazo de pagamento das férias? Durante as férias, ele vai receber, né, na data certa de que recebe o salário mais 1/3, né? Vai ter 1/3 a mais aí. E o abono que ele vai receber também por férias. Então, quando a pessoa tem rendimento variável, ou seja, tem hora extra, adicional noturno, insalubridade, nananana, vai ter uma média aí desses valores integrado aí ao pagamento das férias. E vai pagar até 2 dias antes de começar o período das férias. Então, a gente recebe as férias antes. E, para finalizar, afastamento por doença. Os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa. E, a partir do 16º dia, vai receber auxílio doença pelo INSS, tá? Então, o contrato de trabalho vai ficar suspenso, tá? Então, FGTS, férias, só vai ser recebido se passa 6 meses, tá? Ou então vai depender aí de uma convenção. Da mesma forma, a gente não vai pagar o repouso em feriados, né? Quando não tem motivo justificado. Então, o empregado, se ele não completar horário integral, na semana que caiu o feriado, ele não recebe, tá? Esse feriado quando tá afastado por doença. E a nossa atividade, o que é que a gente vai fazer? Ó, a última atividade antes da prova. Vocês vão explicar o que é demissão por justa causa e sem justa causa e quais são os direitos do trabalhador nos 2 casos.
E também quais são as justificativas aceitáveis para a falta do trabalhador em um dia de trabalho. A gente tem uma tabelinha aí na apostila, mas eu quero que vocês pesquisem e me digam quais são as faltas justificáveis. Cada empresa, às vezes, vai ter lá suas diferenças, mas sempre tem as semelhanças, tá bom? E não esqueçam de mandar a atividade para mim. Qualquer dúvida, falem no grupo. Até a próxima aula!